dos que fazem parte da primeira ressurreição. Sou um dos que vão cantar o hino triunfal. Sou um dos que não desanima, mas carrega a sua cruz, vencendo o inimigo pelo sangue de Jesus. Eu vou cantar, Santo, Santo é o Senhor. Eu vou louvar eternamente ao Redentor. Eu vou dizer hosanas ao meu Rei. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória. Meu Deus, meu Pai, Senhor do céu e da terra. Gente, a garganta fica travando para quem já não canta e aí fica inventando de cantar. Mas vamos adorar o Senhor, Ele é lindo e maravilhoso. Então, na manhã desse dia, desejo o meu bom dia muito especial para você, meu querido, minha querida, meus amados amigos, irmãos. Na manhã desse dia, que Deus venha abençoar poderosamente você, que a paz de Deus, a paz do Senhor venha estar na sua vida, aí no seu coração, na sua família, no seu lar, que a paz do Senhor venha estar em meio a toda a sua parentela, que o Senhor na manhã desse dia, nessa quinta-feira, zona abençoada, hoje 31 de agosto de 2023, que a bênção do Pai venha estar sobre vocês, sobre todos que Ele cercam, no nome do Senhor Jesus. E agora, meu querido, minha querida, mais uma vez, vamos falar com Deus, falar com o Senhor. Convido você, minha amada, meu amado, para falar com Deus. Há coisa melhor do que falar com Deus. Há coisa melhor do que amanhecer o dia e poder lhe tocar, você mesmo tocar em você e ver que você está bem, que você está firme, que você está respirando, que você está essa pessoa maravilhosa. Tudo por quê? Porque você deitou, dormiu, acordou, despertou, está aí bonitão, alegre, feliz com a família. Por quê? Porque o Senhor nos sustentou. Então, vamos agradecer esse Deus grande mais uma vez por esta graça alcançada. Bendito Deus e Pai, Senhor do céu e da terra, nesta manhã de maravilha e de glória, que a qual pertence a Ti, Senhor. Nós deitamos, dormimos, acordamos, porque o Senhor nos sustentou. E nesta manhã maravilhosa, mais uma vez, Senhor, estamos gratos a Ti pela nossa vida. Estou grata a Ti, Senhor, pela minha vida, pela minha família, pela vida de toda a minha parentela. Meu Deus, eu estou grata a Ti pela vida dos meus amados amigos, meus irmãos, que apoia esse projeto live na minha casa. Meu Deus, abençoa. Entra com a ação de solução dos problemas, Pai, no lado dos teus filhos, Senhor, começando pelo meu lar, começando pela minha vida, Pai. Somos necessitados de Ti. Na manhã desse dia só temos a Te agradecer, mas agradecer muito mesmo, porque só o Senhor pode todas as coisas nas nossas vidas, meu Pai. Então, Senhor da glória, eterno santo, soberano, na manhã desse dia, Pai, abençoa a nossa nação com a cura, com a libertação, Senhor, com a salvação. Sara a nossa terra, as nossas autoridades. Deus, os pais de família desempregados, abre a porta e passa com eles, Pai, para que eles venham resolver as situações, Pai, da sua família. Deus eterno, apresenta a Ti, Senhor da glória, as famílias enlutadas, consola o coração dessa gente com o Teu Santo Espírito. Deus, todos nós um dia vamos sair dessa terra, todos nós um dia vamos deixar alguém chorando, alguém com saudade, mas enquanto, Senhor, estamos com vida, vamos pedir a Ti o consolo para essas famílias que estão angustiadas, que estão inconsoláveis, Pai, por estar, Senhor, por essa partida do seu ente querido, e que, Senhor, entre com a solução, Pai, meu Deus amado, do consolo pelo teu santo, com o Teu Santo Espírito.
Permaneça conosco, abençoando, Senhor, esse projeto live na minha casa. Meu Deus, que seja uma palavra de bênção aos corações de todos aqueles que ouvem, Senhor. De todos aqueles, meu Deus amado, que querem ouvir a sua palavra, meu Deus. Que seja abençoado, Pai. No nome de Jesus. Amém, amém e amém, glória. Glórias ao nosso Deus, gente, que bom poder estar aqui. Meu Deus, é muita glória, é muita graça, é lindo demais. A gente não tem, eu, por exemplo, não tenho palavra, não tenho vocabulário para tanto, não tenho palavras para me expressar diante de um Deus tão grande como o nosso Deus, não tenho palavra para me expressar diante de um ser tão poderoso como Deus, o Senhor, que está acima de tudo e de todos, que está, gente, aí nos olhando, nos sustentando, nos dando graça, nos dando vitória, e nós vivemos, sabe como? De vitória em vitória, porque quem está com Deus deve de vitória em vitória. Deus o eterno, ele nunca contou derrota e jamais vai contar derrota. Então, aquele que está firmado em Deus, aquele que está em Cristo, ele não conta derrota, porque tudo que acontece na vida daqueles que estão firmados em Cristo, que estão fazendo a vontade do Senhor, que estão fazendo a obra do Senhor, tudo que acontece é para a glória do nome do Senhor. E aí a gente vê como o agir de Deus é lindo nas nossas vidas, como o trabalhar de Deus é totalmente diferente do trabalhar do homem. Então, meu querido, minha querida, você, na manhã desse dia, que está completando mais um ano de vida, não podemos esquecer aí, né, de parabenizar você, nesse diazão lindo, abençoado de quinta-feira, 31 de agosto de 2023, aí com seus 365 dias, foi aí beneficiado por Deus mais uma vez, foi agraciado por Deus mais uma vez para receber essa oportunidade e esse privilégio de Deus na sua vida para poder se alegrar e dizer, hoje eu estou completando mais uma primavera, mais um ano de vida, então regozije-se em Deus. E eu desejo a você muita paz, muita alegria, muita felicidade, muitos anos de vida e muita saúde, muitos anos de vida, muita saúde, muita graça, muita coisa boa, que seus sonhos sejam realizados dentro da vontade de Deus, claro, né? Que muitas das vezes os sonhos podem até acontecer, né? Ser realizados, mas se não for dentro da vontade de Deus, você não vai ter um resultado positivo, não vai ser bom. Então é bom quando os projetos de Deus estão dentro dos nossos sonhos, e isso é lindo. Então, se Deus está dentro dos seus projetos, seus sonhos, pode ter certeza absoluta que isso vai se realizar. E é isso que eu desejo para você na manhã desse dia. Então, meus parabéns pelo seu aniversário. Deus abençoa poderosamente. Grande dia para você. Então, e agora vamos de palavra de Deus para o meu e o seu coração, na manhã desse dia lindo, maravilhoso, que a qual o Senhor nos proporcionou, ou seja, nos deu essa oportunidade, esse grande privilégio. Hoje nós vamos ler na palavra do Senhor, no livro de Daniel, no capítulo 5, e a gente vai ler no versículo 13 e o versículo 14 para a nossa meditação. Daniel, capítulo 5, versículo 13 e o versículo 14, e vamos ver o que o Papai do Céu tem para o meu e o seu coração na manhã desse dia, dentro desta palavra, que a qual está nos dando a oportunidade de podermos meditarmos na manhã desse dia juntamente com você. E vamos que vamos, é muita glória. Olha só, versículo 13 e o versículo 14, que diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei e disse a Daniel: És tu aquele Daniel dos cativos de Judá que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria
se acha em ti. Olha que lindo, gente. Que maravilha. Mais uma vez, vamos falar o versículo 14. Tenho ouvido, olha o que diz aqui Belsazar. Tenho ouvido dizer a teu respeito, que o Espírito dos deuses está em ti, e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acham em ti. Gente, isso acontece só com quem tem Deus na vida. Daniel, esse homem de Deus, ele tinha Deus na vida, ele tinha a sabedoria de Deus na sua vida. Ele tinha uma coisa excelentíssima na sua vida, que era a presença de Deus todos os dias, todos os momentos. Daniel estava ali com Deus na sua vida. E é isso que eu e você temos que fazer. Lembra lá do moço lá que andava com Deus o tempo todo? Glórias ao nosso Deus. Isso é muito bom quando a gente anda com Deus todos os dias. Enoque, ele andou com Deus o tempo todo, gente. Andou com Deus em amor, andou com Deus em tudo. Esse Enoque, o homem de Deus. Então, nós precisamos estar sempre com Deus, conectados sempre nos céus. Nada de retroceder, nada de ir para a direita ou esquerda. Não, não, não. Vamos em frente, seguir aqui, ó, caminho reto. E Daniel, ele era esse moço que seguia os passos do Senhor, que obedecia a Deus. Então, Daniel, esse mesmo Daniel que foi trocado o seu nome, né? Foi trocado o seu nome. Então, vamos falar um pouco da grandeza de Deus na vida de Daniel. Então, o tema que nos traz nesta manhã é: Daniel falava e as pessoas escutavam. Olha que lindo! Daniel falava, as pessoas escutavam. Aí nós vamos ver por que as pessoas escutavam Daniel. Porque Daniel, ele tinha a sabedoria de Deus na sua vida. Quando nós temos a sabedoria de Deus em nossas vidas, as pessoas nos ouvem, as pessoas nos escutam. Se alguém convida você para dar uma palestra, certamente alguém está ali para te ouvir. Se alguém convida você para pregar, para transmitir o ensino, certamente vai ter alguém ali para te ouvir. Quando a pessoa faz a vontade de Deus, as pessoas escutam o que ele está falando, porque as pessoas acreditam que essa pessoa realmente está enquadrado nas vontades do Senhor dentro da sua palavra. E aqui vemos Daniel, esse homem que foi levado cativo para a Babilônia. Não foi simplesmente ele, mas foi ele e seus amigos. Mas aqui nesta palavra a gente vai falar simplesmente de Daniel. E agora Daniel, que não se curvou àquela grande imagem do rei Nabucodonosor. O rei Nabucodonosor, ele fez uma imagem, mandou construir uma imagem gigantesca para que todos viessem e o adorassem. Mas Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram àquela imagem de forma alguma. Aí agora o que acontece? Esse rei Nabucodonosor, pelo fato de ter se exaltado tanto, agora ele tornou-se como um animal, comendo as ervas do campo, ou seja, comendo capim, igual os animais, junto com os animais. E agora ele morre. Ele morre. E quando Daniel morre, quando Nabucodonosor morre, Daniel não, Nabucodonosor. Quando o rei Nabucodonosor morre, o que acontece? Quem assume o trono, quem assume o comando agora é o seu filho, Belsazar assume o comando, ou seja, assume o trono do reinado naquela época. Aí agora o que acontece? Vamos que vamos, aí vai andando e depois o que Belsazar faz? Belsazar, ele promove um evento, ele promove uma grande festa, ele dá uma grande festa, diz a palavra aqui no capítulo 5 de Daniel,
que Belsazar, ele promove um grande banquete, uma grande festa. E agora ele convida 1000 dos seus grandes, convida pessoas poderosas para que festejasse junto com ele, para que ficasse ali junto com ele, ali participando daquela grande festa. Só que aquela grande festa não estava sendo agradável aos olhos do Senhor. E agora Belsazar, depois de ter provado do vinho, o que ele faz? Ele chama na sua presença alguns dos seus homens e agora ele pede que peguem os vasos da casa de Deus, os vasos da casa do Senhor, para ser usado naquele banquete. Banquete este que não tinha nada a ver com Deus. Banquete este que Deus estava longe desse banquete, estava longe dessa festa. E agora ele pega aqui, manda trazer à sua presença os vasos da casa do Senhor. E aí esse vaso chega ali na presença de Belsazar. E o que ele faz? Ele começa a beber nos vasos da casa do Senhor. Tanto ele quanto os seus amigos, tanto ele quanto todas aquelas mulheradas que estavam ali, que não estavam fazendo nada agradável ao Senhor. E a palavra diz que quando ele, Belsazar, estava ali, bem alegre, com o vinho que já bebia, com os seus amigos que estavam ali também, festejando, bebendo, se alegrando, usando as coisas da casa do Senhor. Olha, gente, usando as coisas da casa do Senhor. O que acontece? A palavra diz que logo apareceu uns dedos misteriosos, ou seja, uma mão misteriosa escrevendo na parede. A mão, os dedos escrevendo na parede. E agora o que aconteceu? A palavra diz que Belsazar viu aquilo ali. Quando ele viu aquilo ali, ele ficou trêmulo, os seus joelhos ficou tremendo, as suas juntas ficou tremendo, porque ele sabia que algo estava acontecendo, que aquilo que estava acontecendo era algo da parte de Deus. Ele sabia que era Deus ali fazendo aquilo ali, porque jamais o homem em si tinha esse poder para fazer o que estava acontecendo ali na época. Então, olha só, na época, gente, não existia esse negócio de montagem, dessas coisas todas, porque aí, se fosse hoje, poderiam dizer que tinha sido uma montagem, que não é verdade, que ali as pessoas fizeram, aí colocaram para aparecer no telão na parede, não, mas não foi igual na época de hoje, né, que hoje as pessoas podem colocar um telão, até mesmo escondido, alguma coisa assim, e aparecer coisas lá semelhante, mas na época não tinha isso. Então foi o próprio Deus, o Senhor, com suas mãos, com o seu dedo, escrevendo na parede. E a palavra do Senhor diz que ao escrever aquilo ali, o rei ficou tremendo, o rei ficou assustado, o rei mudou o seu semblante, o rei já não ficou mais com aquela alegria a qual estava ali com seus amigos, ele ficou meio que com medo, meio trêmulo, ele ficou meio que angustiado, com certeza, meio não, ou todo mesmo angustiado, né? Então ele não sabia, ele mandou chamar a sua presença os sábios, os entendidos, os intérpretes, os adivinhadores, os astrólogos. Ele mandou chamar para vir à sua presença, para interpretar aquilo que ele estava vendo, para interpretar aquilo que foi escrito na parede, para interpretar aquelas frases, aquelas palavras que foram escritas. E aí aquelas pessoas chegaram e ninguém conseguiu interpretar o que estava escrito na parede. Aí o que acontece? A rainha, aqui no versículo 10 diz assim, ó, que a rainha, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete e falou à rainha e disse, ó rei, vive para sempre, não te turbe os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Há no teu reino um homem que tem o espírito dos deuses santos, e nos dias de teu pai se achou nele luz, inteligência e sabedoria.
como a sabedoria dos deuses. E teu pai, o rei Nabucodonosor, sim, teu pai, ó rei, o constituiu chefe dos magos, dos astrólogos e dos caldeus e dos adivinhadores, porque se achou neste Daniel um espírito excelente, e ciência, e entendimento, e interpretando sonhos, e explicando enigmas, e solvendo dúvidas, ao qual o rei pôs o nome de Beltesazar. Chame-se, pois, agora Daniel, e ele dará a interpretação. Olha só o que a rainha falou. Olha, você já chamou todas as pessoas, todos os adivinhões, os grandes sábios, e ninguém conseguiu até então interpretar ou falar o significado dessa escritura na parede, ou dessa frase, essas palavras. Então agora chame Daniel. E o que o rei fez? Então agora o rei chamou Daniel, mandou chamar Daniel. Olha só, então Daniel foi introduzido à presença do rei, olha só. E falou o rei e disse a Daniel: tu és aquele Daniel dos cativos de Judá, que o rei, meu pai, trouxe de Judá? Olha só ele perguntando: és tu aquele Daniel? Aquele que interpretou vários sonhos para o meu pai? Aquele que interpretou os sonhos e visões? Tu és ele? Então, agora o que acontece? Ele diz, olha o que o rei fala. Eu tenho ouvido falar de você. Eu tenho ouvido dizer a teu respeito que o Espírito dos deuses está em ti e que a luz e o entendimento e a excelente sabedoria se acha. Olha, gente, que lindo. Se acham em você. Você que é sábio, você tem Deus na sua vida. Então, eu ouvi falar de você. Então, se eu ouvi falar de você, agora eu quero que você traduz o que está escrito nesta parede. Eu quero que você fale o significado dessas palavras ou dessas frases que está escrito aí nessa parede. Gente, isso é lindo demais. Isso é muito lindo. Lindo demais. Olha o que diz o versículo 15. Acabam de ser introduzidos à minha presença os sábios e os astrólogos. Ou seja, ele falou, já trouxe todo mundo, já trouxe todas as pessoas de confiança, já trouxe todos eles e ninguém conseguiu. Mas eu quero dizer para ti, olha só, o rei falou, eu quero dizer para ti, aquele que conseguir interpretar, ele vai receber coisas boas. Gente, olha o que ele falou. Ele vai ser vestido de púrpura. Terás cadeia de ouro ao seu pescoço. E no reino serás o terceiro dominador. Olha só o que ele falou para Daniel. Se você conseguir interpretar essa visão, ou esse sonho, essas palavras que foram escritas na parede, você agora vai ser o terceiro dominador do reino. Você vai se vestir de púrpura. Você vai ser colocado no seu pescoço. Meu Deus do céu, cadeias de ouro. E agora Daniel, com a sua grande sabedoria, Daniel como homem de Deus, ele diz assim, ó, o que Daniel diz na presença do rei? Os teus dons fiquem contigo e dá os teus presentes a outro. Todavia lerei ao rei a escritura e lhe farei saber a interpretação. Olha o que ele disse. Eu não quero saber dos teus dons. Os teus dons ficam contigo. E eu não quero esses presentes que você está me oferecendo. Eu não vou trocar aquilo que Deus me deu, ou não vou vender os dons que Deus me deu e não vou trocar por nada. Fique você com os seus presentes e dá para quem você quiser, porque eu não quero. Mas isso não significa, ó rei, que eu não irei interpretar a escritura. Eu vou interpretar sim, mas eu não quero nada do que o Senhor está me oferecendo. Porque a sabedoria que eu tenho é a sabedoria do alto. É isso que o Senhor quer dos seus servos nesses dias de hoje.
Deus não quer que eu e você trocamos aquilo que Deus nos deu, os nossos dons, trocamos por algumas outras coisas. Mas, infelizmente, hoje, muitas pessoas estão vendendo, estão trocando. A sabedoria que Deus está lhe dando, Ele está trocando por algo. Só prego se me pagarem, só canto se me pagarem. Gente, não precisa ser pago para louvar a Deus, não precisa ser pago para adorar a Deus. Se a palavra que Deus coloca no teu coração é a palavra de Deus, não precisa você ganhar para transmitir ela. Não precisa você receber recursos financeiros para transmitir essa palavra. Não precisa, se o louvor que você canta é para adorar a Deus, não tem necessidade de você trocar por dinheiro, de você adorar a Deus só se alguém te pagar. Não tem. Daniel aqui, ele está nos ensinando na manhã desse dia. Ele está dizendo que a sabedoria que Deus deu para mim e para você não é sabedoria para se estar vendendo, se trocando por dinheiro. Não, a sabedoria que Deus dá é para que eu e você venhamos a transmitir a palavra do Senhor, as boas novas de salvação. Não há necessidade em que eu e você venhamos a vender. Eu confesso a vocês que já preguei muito nesse Brasil, afora, estados, cidades grandes e pequenas, vilas e povoado. Já preguei muito por esse Brasil afora, capitais grandes, capitais pequenas, já pregamos muito, já enfrentamos muitos mares, muitas tempestades, espiritualmente falando, mas Deus nos deu vitória, Ele garante a vitória. Nunca cobramos para pregarmos a palavra do Senhor, nunca pedimos nada em troca da palavra do Senhor, e Deus sempre nos sustentou, Deus sempre nos levou a lugares para transmitirmos as boas novas de salvação e nunca pedimos nada em troca. Todas as pessoas que nos convidaram sabem muito bem disso, que nós nunca pedimos nada em troca daquilo que o Senhor coloca em nossa boca para transmitir. E é isso que Daniel está dizendo. Gente, não precisa ficar cobrando, é tanto X, é tanto que eu vou cobrar para ir pregar ali, é tanto que eu vou cobrar para ir cantar, adorar o Senhor. Não, gente, não precisa. Agora, se você tem isso como uma profissão, aí é outra história. Aí você tem que cobrar, porque senão você não vai ter o pão de cada dia. Mas só que a palavra do Senhor não é profissão. A palavra do Senhor, a adoração não é profissão. Mas muitas pessoas têm pego isso como uma profissão e aí está ganhando dinheiro porque é a sua profissão. Mas eu e outras pessoas semelhantes a mim, que não pregamos a palavra do Senhor por profissão, porque nós confiamos no Senhor, nós temos fé em Deus e a fé remove montanha. Quando nós temos fé e acreditamos, Deus não vai deixar faltar o necessário, nem para mim e nem para você. Desde quando nós o adoramos com o nosso coração, o adoramos com verdade, o adoramos com o temor de Deus em nossas vidas, aí o Senhor jamais vai deixar faltar nada. É por isso que as pessoas ouviam Daniel. Quando Daniel falava, as pessoas ouviam Daniel. Ele falava e as pessoas ficavam atentas, querendo já saber o que ele iria falar na próxima frase, porque Daniel, ele era um sábio e a sabedoria dele era dada por Deus. E agora o rei oferece tudo e ele diz: fique com os seus presentes, porque eu não quero nada, mas eu vou traduzir isso aí, eu vou ler a escritura e farei a interpretação. Olha que coisa linda, gente, o homem de Deus falando. Isso é maravilhoso. Aí o que acontece? Ele diz aqui: ó rei, Deus o Altíssimo. Olha como Daniel fala: ó rei, Deus o Altíssimo deu a Nabucodonosor, teu pai, o reino e a grandeza e a glória e a magnificência. E por causa da grandeza que ele deu
todos os povos, nações e línguas tremiam e temiam diante dele. A quem queria matava, e a quem queria dava a vida, e a quem queria engrandecia, e a quem queria abatia. Isso fazia o rei Nabucodonosor. Mas quando o seu coração se exalçou e o seu espírito se engrandeceu em soberba, foi derribado do seu trono real e passou dele a sua glória. Se exaltou, caiu. Quando as pessoas se exaltam, ele cai. Quando ele se exalta, ele cai, meus queridos. A palavra do Senhor diz que os exaltados serão humilhados. Quantas e quantas vezes as pessoas se exaltam naquilo que eles não são, se exaltam naquilo que eles não fizeram. Muitas das vezes ele diz, eu fiz isso, fiz aquilo, se exaltando, sendo que ele não fez. Essa pessoa vai cair com a cara no chão. Essa pessoa vai ser derrotada pelo próprio Deus. Essa pessoa vai ser humilhada diante dos seus ali, diante das pessoas. Por quê? Porque essa pessoa está se exaltando. Foi isso que aconteceu com o rei Nabucodonosor. E o mesmo Deus que fez isso acontecer, o mesmo Deus que fez isso, é o mesmo Deus de hoje. É o mesmo Deus que faz hoje, faz amanhã, faz a depois. Ele não mudou. Ele é o mesmo Deus que garante aquilo que ele falou desde o princípio. Ele continua garantindo a sua palavra. É isso, porque a palavra do servo do Senhor tem que ser sim, sim, não, não. É isso que o Senhor fala, que a sua palavra tem que ser sim, sim, não, não. Então vamos optar para isso, vamos optar para esta palavra que vem do coração de Deus para o nosso coração. E aí continua aqui, olha, e foi tirado dentre os filhos dos homens, e o seu coração foi feito semelhante ao dos animais, e a sua morada foi com os jumentos monteses. Fizeram-no comer erva como boi. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor. Mas por que isso aconteceu com Nabucodonosor? Porque ele se exaltou. Ele estava se achando o máximo. Ele matava quem ele queria. Ele exaltava quem ele queria. Ele abatia quem ele queria. Então ele se exaltou demais, e agora Deus, o Eterno, o Altíssimo, ele olhou para ele, se exaltou tanto. O que Deus fez? Eu vou te tirar desse mundo, eu vou te humilhar diante de todo mundo. E agora sabe o que acontece? O rei vai comer capim, o rei vai comer erva, junto com os bois, junto com os animais, comendo, virou um bicho. É isso, gente. Pessoas que fazem isso, eles não parecem seres humanos, eles não parecem estar bem da sua mente, porque pessoas que escarnecem de Deus, pessoas que não acreditam em Deus, pessoas que dizem que Deus não existe, gente, pelo amor de Deus. Deus existe, e a palavra do Senhor diz que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Aqueles que buscam vão ser galardoados por Deus. Deus vai galardoar, ou seja, vai presentear, vai dar um troféu para aqueles que buscam e para aqueles que acreditam. Mas o rei Nabucodonosor, ele ficou longe de Deus, ele ficou com seu coração longe de Deus. E agora o que faz? O Senhor tira ele do meio do povo e ele fica agora como um animal selvagem, comendo ervas, comendo capim, junto com os bois, e o orvalho do céu foi molhado, ele foi molhado pelo orvalho do céu. Todo o seu corpo foi, ele foi molhado pelo orvalho do céu. Todo o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu. Até que conheceu que Deus, o Altíssimo, tem domínio sobre os reinos dos homens, e a quem quer constitui sobre eles. Gente, que lindo! Ele entendeu que Deus é quem manda em tudo. Nabucodonosor, quando estava ali comendo capim, sendo molhado pelo orvalho dos céus, ou do céu, o que aconteceu? Ele entendeu que Deus, o Eterno, o Altíssimo, tem domínio sobre tudo e sobre todos. Então Deus, o Senhor Deus, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. O homem, por mais sabedoria que tenha, mas essa sabedoria vem de Deus. Se Deus não der sabedoria, ninguém consegue fazer nada. A sabedoria vem do Senhor.
E agora ele entende. Agora ele começou a entender que o Deus Altíssimo tem domínio sobre tudo e sobre todos os homens. E a quem quer, ele constitui sobre eles. Olha só, gente, que lindo. E diz aqui o versículo 22. E tu, seu filho, não te humilhaste o teu coração. Olha o que Daniel diz aqui. Tu não humilhou o seu coração, Belsazar. Tu também, que é filho de Nabucodonosor. Tu está pegando o mesmo exemplo do seu pai. Você também não humilhou o seu coração. Ainda que soubesse tudo isso, ainda que você soubesse, você sabe, Nabucodonosor, você sabe de toda essa história. E você mesmo sabendo de toda essa história, você não está se humilhando diante do Deus Altíssimo. E te levantar-te contra o Senhor. Daniel diz, você sabe de toda essa história. E você ainda não reconhece. E você ainda se levantou contra o Senhor do céu, pois foram trazidos os vasos da casa dele perante ti. Será que tu não aprendeu ainda, Beltesazar? Será que com essa lição que o teu pai passou, teu pai foi transformado em um animal, foi comer erva junto com os animais, com os bois, sendo molhado pelas ervas, pelo orvalho dos céus? E será que você ainda não entendeu, Beltesazar, que o Senhor é Senhor, que o Senhor é Deus? Aí agora você ainda tem essa coragem de se levantar contra Deus, contra o Senhor, pegando os vasos da casa do Senhor, pegando os vasos da casa do Senhor e bebendo vinho com essas mulheres, com as suas concubinas, com os seus amigos, e louvando ao Deus desconhecido, louvando a um Deus de ouro, a um Deus de cobre, a um Deus de ferro, a um Deus de madeira, a um Deus de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem nada, mas a Deus em cuja mão está a tua vida e todos os teus caminhos, a Ele não glorificar-te. O que ele diz? Belsazar, você sabe de tudo. E por que você está fazendo isso? Você está se exaltando demais. Então dele foi enviado aquela parte da mão e escreveu-se esta escritura. E Daniel diz agora, então, ele agora vai ter uma sentença. Olha, Belsazar, quando você pega os vasos da casa de Deus, quando você pede para que alguém pegue os vasos da casa de Deus e introduzir a sua presença e beber, se alegrando, fazendo as coisas erradas com suas concubinas, com suas mulheres, fazendo esse banquete com seus amigos, agora você está assinando a sua sentença de morte. Belsazar, você está assinando a sua sentença de morte, porque essa escritura veio da parte do Deus Altíssimo. Eu vou traduzir para você. A escritura é essa, ó. Mené, tekel, ufrasim. Mené, tekel, ufrasim. É interessante isso, né? Esta é a interpretação daquilo. Olha só, e agora Daniel começa a interpretar aquilo ali. Ele diz assim, ó, Mené. Olha o que significa Mené. Contou Deus o teu reino e acabou. Ele diz assim, ó, Mené, é isso que significa. Deus já contou o teu reino, acabou, tu só é só hoje. Hoje é teu último dia, Belsazar. Hoje é teu último dia aqui na terra. É teu último dia. Quantas e quantas pessoas se exaltam demais. E Deus também, até hoje, Ele faz isso, Ele fala. Quando a pessoa se exalta demais naquilo que nem é verdade, às vezes ele se exalta naquilo que tem e se exalta naquilo que não tem. Ele se exalta naquilo que ele faz e ele se exalta também naquilo que ele não faz. Ele conta para as pessoas muitas vantagens que a qual ele não faz, ele não pratica, para querer se apresentar. Essa pessoa também está aqui, ó, está incluído aqui. Está incluído aqui. Contou Deus o teu reino e o acabou. Deus já contou, já era. Contou Deus o teu reino e acabou. Tekel significa pesado, forte na balança e forte achado em falta.
Agora, Beltesazar, teu reino acabou, hoje é o último dia, é a última noite, é as últimas horas, porque tu foi pesado na balança e agora tu foi encontrado em falha. Você falhou banqueteando aí, você falhou com esse grande banquete aí, oferecendo aos teus 1000 amigos, aos 1000 grandes, aos 1000 amigos, você falhou demais, Beltesazar. Aí agora o que vai acontecer, Beltesazar? Já acabou teu reino, já era. Agora você foi pesado na balança e você não tem jeito mais não. Foi pego em falha, pegou os vasos da casa do Senhor, usando de forma inadequada. Você copiou exatamente o que seu pai fazia, o Nabucodonosor. Então vai dar tudo errado. Aí ele diz assim, ó, Pérez, dividido foi o teu reino e deu-se aos medos e aos persas. Agora você não é mais nada, Beltesazar, você se exaltou demais e agora você está sendo humilhado. Humilhado. Aí o que acontece? A palavra continua dizendo que naquela mesma noite, o versículo 30, a palavra diz que naquela mesma noite foi morto Beltesazar, rei dos caldeus. E agora o que acontece? Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Gente, é muito bom nós observarmos a palavra do Senhor. E Daniel, ele era um grande homem de Deus, ele era um grande intérprete, ele tinha a sabedoria de Deus. A própria palavra do Senhor, ela fala para mim e ela fala para você. Se nós precisamos de sabedoria, vamos pedir para Deus. Só que ela fala interessante, ela diz, lá o apóstolo Tiago, ele diz que nós temos que pedir, mas temos que pedir com muita confiança, acreditando, porque se nós pedirmos sem confiar, a palavra diz que seremos semelhantes às ondas do mar, que vai e que volta. Vamos pedir sabedoria com confiança, que o Senhor vai nos dar, vai nos presentear com sabedoria. Então é por isso que as pessoas escutavam Daniel, as pessoas ouviam Daniel, porque Daniel era um homem de Deus. E a gente vê razões maravilhosas pela qual as pessoas ouviam Daniel. Daniel, esse homem sábio, ele tinha um relacionamento. Essa é uma das razões que a qual as pessoas ouviam Daniel, porque ele tinha um relacionamento com as pessoas. As pessoas nos ouvem por causa de quem? De quem conhecemos. Daniel tinha uma reputação porque conhecia o Deus de Israel. As pessoas nos escutam, nos ouvem. Quando nós falamos, quando nós temos um relacionamento com as pessoas, quando nós temos uma reputação, quando nós temos exemplo, quando nós servimos ao Deus de Israel. Muitas das vezes as pessoas não querem ouvir. Quando alguém não tem exemplo, quando alguém não tem testemunho, quando faz tudo errado. Tem pessoas que fazem tudo isso, que às vezes quando ele começa a falar, as pessoas vão saindo. Quando eles sabem da vida daquela pessoa, eles começam a ir saindo, vai sair. Daí a pouco aquela pessoa fica praticamente sozinho. Por quê? Porque aquela pessoa não tem reputação, aquela pessoa não tem exemplo, aquela pessoa não tem testemunho, aquela pessoa não serve a Deus e nem conhece a Deus. Mas Daniel, ele conhecia as pessoas, ele conhecia a Deus, ele tinha uma reputação, ele tinha uma sinceridade naquilo que ele fazia. Sacrifício. Olha só, mais uma das razões pelo qual as pessoas ouviam, escutavam Daniel falar, sacrifício. As pessoas nos escutam, por causa do que sofremos. Daniel, esse homem de Deus, ele abriu mão de seu direito de comer da comida do rei. Ele não comeu de forma alguma. Eu não quero comer essa comida, me dá outra, me dá legumes, me dá folha, é isso que eu vou comer. Ele negou a comida do rei. Ele negou, por isso que as pessoas aprenderam a confiar naquilo que Daniel fazia, começou a acreditar naquilo que Daniel fazia. Caráter. Olha
olha só, mais uma razão pela qual as pessoas ouviam e escutavam Daniel. Daniel tinha um caráter. As pessoas nos escutam por causa de nossa integridade. Ei, glória! Daniel permaneceu irrepreensível e digno de confiança, mesmo quando teve de censurar os reis. Ele permaneceu com caráter, ele permaneceu aquele homem zelando pela sua identidade, ele permaneceu aquele homem servindo ao Senhor, ele permaneceu aquele homem fazendo a vontade de Deus. Importante. As pessoas nos escutam porque nos identificamos com suas necessidades. Olha só, e Daniel viveu com os babilônios. Daniel viveu com os babilônios e identificou-se com suas lutas e com seu estilo de vida. Ele deixou ir, conviveu com ele e foi aprendendo, gente. E foi aprendendo a conviver, foi aprendendo a viver junto com os babilônios. Ele foi aprendendo e vamos chegar lá. E ele aprendeu a conviver com essas pessoas. Discernimento, porque as pessoas escutavam Daniel, porque Daniel tinha um discernimento. As pessoas nos escutam por causa do que sabemos. Daniel podia interpretar os sonhos e as visões que eram confusos para qualquer outra pessoa. Daniel conseguia interpretar tudo, mas essa sabedoria vinha de Daniel? É claro que não. Essa sabedoria vinha de Deus, do eterno, do soberano. Aganagasúbia. Eita glória, vinha do soberano, do eterno, do santo de Israel, que vinha essa sabedoria para Daniel. Vulnerabilidade. Mais uma razão para que o povo escutassem Daniel. As pessoas nos escutam porque somos genuinamente transparentes. Precisamos ser transparentes. Olha só, a vida de Daniel era um livro aberto, gente. Daniel não escondia nada. Quantas e quantas pessoas estão aí hoje nos púlpitos das igrejas, das congregações, das casas de orações, ocupando até uma posição elevada, ocupando até uma posição de presidente de convenções, presidente de campos, presidente de jovens, presidente de senhores e senhoras, e etc, e etc. Quantos estão aí, mas tem algo escondido que não quer revelar? Não é um livro aberto, gente. Um livro aberto todo mundo lê. Se você chegar em algum lugar e você lê um livro aberto em cima da mesa, você vê um livro aberto em cima da mesa ou no balcão, você chega e olha, se ele está aberto é para que as pessoas leem, porque se não fosse para ser lido, ele estaria fechado. Então tem muitas pessoas aí que não são um livro aberto. Daniel, ele tinha uma vida, ele era um livro aberto para todo mundo ler, ele era um homem de caráter, um homem de testemunho, um homem que fazia a vontade de Deus, um homem que as pessoas não viam nele coisa contrária a Deus. Ele fazia só a vontade do Senhor. Então, eu e você, precisamos ser esse livro aberto. Precisamos ser transparentes. Sabe o vidro? Você está aqui vendo um vidro e você vê as pessoas do outro lado. Por que você vê as pessoas do outro lado? Porque o vidro é transparente. Isso já aconteceu comigo, de bater a cara nas portas de vidro. Já aconteceu umas 2 vezes. Eu sair de algum lugar e achar que a porta estava aberta e bater a cara no vidro. Porque a gente é transparente, você pensa que não tem nada quando está bem limpo o vidro. Então nós precisamos ser essas pessoas transparentes, bem limpo, para que alguém possa nos ver lá dentro do nosso interior, através das nossas ações, através do nosso modo de viver, através da nossa vida, que alguém possa nos ler todas as horas. Vamos ser transparentes para que as pessoas nos vejam o que nós fazemos e que nós viemos a praticar a palavra do Senhor. Experiência. As pessoas nos escutam porque fomos bem-sucedidos no passado. A credibilidade de Daniel veio
dos anos de vida correta. Já pensou? Se nós tivermos uma vida correta, tentarmos sempre fazer o melhor, gente, as pessoas vão nos escutar, com certeza. E Daniel, ele era essa pessoa que ele tinha credibilidade, porque ele, Daniel, ele teve uma vida correta. Por isso as pessoas começaram a acreditar em Daniel, a crer nas palavras que Daniel falava. Humildade. Humildade também faz com que as pessoas nos escutam. Essa era uma razão das pessoas escutarem Daniel. As pessoas nos escutam quando encarnamos a submissão, gente. Daniel serviu e submeteu-se às autoridades, a não ser nos casos em que elas infringiram uma lei maior. Nós temos que obedecer, sim. Mas se alguém disser que nós não temos que pregar as boas novas, aí fica complicado, né, gente? Porque aí nós temos que falar, porque é a palavra de Deus. Competência. Mais uma razão para as pessoas escutarem, ouvirem a palavra de Daniel, ouvir o que Daniel falava. Competência. As pessoas nos escutam por causa da nossa humildade e perícia. Então, Daniel fazia muitas coisas melhor do que qualquer outra pessoa. Por isso que as pessoas estavam ali. Daniel era humilde, Daniel tinha competência. Ele era humilde e ele tinha competência para fazer as coisas. Mas por que ele tinha competência? Porque Deus, o Eterno, estava com ele. Se Deus, o Eterno, não estivesse com ele, ele também não tinha essa competência toda. Coragem. As pessoas escutavam Daniel porque ele tinha coragem. Ele falava mesmo. Ele não queria nem saber. Ele falava, gente, a palavra. E nós precisamos falar. Por que vamos nos esconder, gente? Vamos falar a palavra do Senhor. A palavra de Deus. Não é inventar, fantasiar. É falar a palavra de Deus. E Daniel tinha coragem de falar. As pessoas nos escutavam, as pessoas nos escutam. Porque demonstramos convicção. Convicção do Deus que serve. Vamos mostrar convicção, coragem, disposição e vamos falar de Deus. Vamos falar da grandeza de Deus, nossas vidas. Ele vai também, você também vai participar das grandezas de Deus em sua vida. Daniel não era fantoche de ninguém. E mostrou que morreria por causa de suas convicções. Daniel não era um boneco, um brinquedo. Daniel não era um fantochezinho que você faz aí o seu teatrozinho, coloca ali aquele bichinho na mão e começa a fazer, falar, né? E com aquela vozinha ali, aquele fantochezinho, aquele boneco. Daniel não era isso. Daniel não era um brinquedo. Daniel não era essa coisinha que alguém colocava na mão e começava a fazer gracinha, não. Daniel não era fantoche de ninguém. Daniel, ele tinha convicção do que ele falava. E é isso que Deus quer de mim e de você. Ele quer que eu e você tenhamos a convicção, tenhamos a certeza daquilo que falamos e que nós venhamos ingressar nessa fileira dos corajosos. Falar de Deus, gente, falar de Deus. Não é ficar com xingação, xingando as pessoas, desrespeitando, não. É falar de Deus, é ler a palavra do Senhor. É isso que Deus quer de mim e de você. Então, meu querido, minha querida, meu amado, na manhã desse dia, fique com essa palavra, guarde no seu coração, deixa Deus te abençoar da forma que Ele quiser. Então, vamos agradecer o Papai do Céu. Meu Deus e meu Pai, Santo de Israel, eu te agradeço na manhã desse dia, ó Deus, por mais uma batalha vencida, mais uma vitória conquistada e mais uma missão cumprida. Eu só tenho a te agradecer, Deus, porque Tu é fiel, porque Tu é santo, porque Tu é magnífico, porque Tu é tudo em nossas vidas. Permaneça conosco nesse dia, guiando os meus passos, guiando os passos dos meus amados amigos e irmãos, guiando os passos, Pai, das pessoas, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nos dê um dia abençoado, abençoar as nossas famílias, nossa parentela. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aqui concluímos ou terminamos mais um projeto, uma apresentação de projeto live na minha casa. Fiquem com Deus, que a paz do Senhor esteja na sua vida e no seu coração. E que Deus venha estar sempre, sempre com você e você sempre com Deus. E vamos falar que Deus vai escutar.
e vamos ter caráter, que as pessoas vão nos escutar. Vamos ser testemunho de Deus aqui na terra, que as pessoas vão nos escutar. Vamos sempre tentar fazer o certo, que as pessoas vão nos escutar. Fiquem com Deus, a paz do Senhor. Até amanhã, se Deus quiser, estaremos aqui no mesmo horário e contamos com a sua